noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo, mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao número 44, capítulo número 44, que se chama Desapego Familiar. Livro do Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E hoje nós vamos falar de apego familiar, de desapego familiar, de como nós podemos amar sem se apegar. Vamos falar sobre esse processo, essa caminhada da escola da vida. Vamos falar também sobre os pais educadores e como é que essa diferença de pai amigão e pai educação, será que a gente consegue ser amigo ao mesmo tempo passar a educação? Eu acredito que sim, já adiantando, mas só para a gente não se perder e se desvirtuar um pouco nesse caminho. Então vamos lá, como de início, como sempre, eu vou fazer uma oração. Quem quiser me acompanhar, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz, que aqui nos cerca mais uma vez para esse propósito de ensino, de esclarecimento, de conhecimento, que possamos aqui absorver um pouco mais, através das palavras do Hamed, todo o ensinamento do Cristo, exemplificando nas nossas questões do dia a dia e todos os nossos conflitos mundanos enquanto espíritos encarnados aqui que vivemos na Terra e necessitamos evoluir e crescer através do nosso esforço. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre família, né? Continuando, o capítulo passado também foi isso. Deixa eu ver qual foi o capítulo passado, que eu já nem lembro. O capítulo passado foi... Não, o capítulo passado foi um impulso natural. Foi sobre instinto. Mas a gente vem falando sobre família. A Hamed busca bastante essa questão da família, porque... não só Hamed, tantos outros espíritos, porque faz parte. Todos nós, ou grande parte de nós, temos muitos conflitos dentro da família, nos relacionamos melhor, pior, mais ou menos. A gente sabe que família é um berço, é um celeiro de espíritos que se reencontram muitas vezes nesse processo, nessa caminhada evolutiva, e por isso essa necessidade da gente discutir e abordar vários temas sobre esse aspecto familiar que nos tocam muito. É um assunto que toca muita gente. Família ou não família? É de mais? É de menos? Como é que essa relação familiar colabora, prejudica a gente na nossa caminhada? Então, um pouco disso que a Hamed vem falar hoje. Então, eu separei alguns trechos aqui. Vamos iniciar dizendo assim. Hamed nos diz: agarra-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve insegurança, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós, ou que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. Então ele já começa falando sobre esse processo de apego que pode causar desajustes e doenças, desde a pequenina insegurança até um descontrole total, até incontrolável, não buscando sair de casa, um desequilíbrio completo. Vamos lá, vamos só relembrar o aspecto de família aqui para a gente se situar e partir com uma base do que a gente está falando. A família, nem em todos os casos, mas a grande maioria das vezes, o que é? São espíritos reencarnados que se reúnem novamente, não por acaso, se reúnem novamente para continuar o aprendizado, porque a gente já vem encarnando de alguma forma no passado, em conjunto, ou no círculo familiar, ou na proximidade, naquele círculo em volta numa antiga encarnação, e agora a gente vai replicando esse processo nessa encarnação onde estamos agora. E normalmente a gente divide em dois aspectos a questão da família. Um é o lado positivo, que são os espíritos afins, que são aqueles que vêm aqui para nos sustentar e nós sustentarmos a eles,
que por muitas encarnações, talvez foi o nosso marido, o nosso esposo, o nosso filho, o nosso pai, ou nossa mãe, o nosso irmão, o nosso primo, ou quem quer que seja, e a gente tem uma afinidade, tem uma sintonia, tem uma ligação muito forte. Quando desencarnado, nós costumamos vibrar também no mesmo plano vibratório e estarmos juntos também, e planejamos de encarnar novamente juntos para continuar a caminhada em conjunto. Ponto. Esse é o lado legal. Agora tem um outro lado também, que é o seguinte, que é o lado do resgate ou o lado do compromisso. E como é que isso funciona? De alguma maneira, também participava daquele círculo não familiar, não necessariamente, mas algum círculo estava ao nosso entorno, e aí a gente arrumou um problema, arrumou um barulho, a gente brigou, e aí teve ódio, teve um matou o outro, teve briga, não sei, cada caso é um caso, eu não posso aqui cravar nada, mas de alguma maneira isso foi de tamanha importância, de tamanha significância, que agora nós retornamos no mesmo sítio familiar, na mesma família, para aprender a amar. Eu gosto sempre de um exemplo, acho que eu já dei aqui no passado, mas é que me vem à cabeça, que é aquela história do cachorro bravo. Sabe o cachorro bravo? Cachorro bravo, tem um cachorro bravo de um lado, aí tem outro cachorro bravo do outro lado. Aí o que acontece? Aí eles brigam, se mordem numa vida, numa encarnação. Aí separou, cada um vai para um canil, maravilha, ninguém se fala mais, um mordeu o outro, feriu, machucou, doeu, mas teve aquela briga. Próxima encarnação, o que acontece? Nascem os dois cachorros bravos juntinhos na mesma família, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como avó, como tio, para aprender a amar, para parar de brigar. E aí, tá bravo ainda? Tá brigando ainda? Não tem problema. Para a próxima encarnação, vai voltar de novo. E assim a gente vai voltando e voltando e voltando e voltando nesse aspecto familiar do resgate para aprender a amar. Vai voltar de novo. Esse familiar hoje, que você não se dá muito bem, que você não aguenta, que você não vai com a cara, não precisa gostar, amar no sentido sentimental, mas se existe uma distância psíquica, uma distância vibracional, ainda assim nós podemos ter uma conduta amorosa com esse parente, que se está na nossa família, atenção, não está por acaso. Não existe sorte ou azar que, putz, encarnou aqui esse fulano que eu não vou muito com a cara, ou essa outra que eu me dou muito bem. Tudo isso faz parte desse planejamento reencarnatório, principalmente nesse aspecto familiar, que é muito, eu não vou dizer que é determinante, mas é uma influência muito forte nessa nossa criação, nessa nossa caminhada, nessa nossa encarnação. Então a questão do aspecto familiar é muito importante, se divide em duas. Se divide. Normalmente, se a gente parar e observar, a gente vai perceber que tem dentro da nossa família pessoas que nós nos damos muito bem, que é aquela afinidade gratuita, aquele amor sem explicação. A gente está falando de vibração, de sentimento, não tem muito como falar, é só você pensando e percebendo esse tipo de vibração que a gente está falando. E nós temos também aquele outro que não desce, que não engole, que eu não gosto nem de estar perto, que não tem nada a ver comigo, que pensa de uma maneira diferente, que enxerga a vida de uma forma completamente oposta que eu enxergo. E aí o foco é exatamente nesse aí, sabe por quê? Porque provavelmente ele é o cachorro bravo e você também. E numa encarnação passada vocês se morderam. E agora está aí de novo no mesmo canil para a gente aprender a amar. Para a gente amar nem que seja na base comportamental. Se desculpar, parar de vibrar negativamente, romper esse ciclo que muitas vezes a gente vem não só da encarnação passada, às vezes isso vem se perpetuando. A gente é cachorro bravo que se morde durante 2, 3 encarnações. E agora a gente está tendo a oportunidade. Se você que está me escutando agora, que tem o conhecimento da doutrina espírita, que aprofunda esse leque, que nos traz esse entendimento, nos traz esse entendimento através da reencarnação, a gente percebe todas essas nuances, todas essas características que determinam o aspecto familiar. Vamos ter atenção, vamos ter cuidado, ok? Mas vamos voltar aqui ao que ele falou sobre o apego. O apego é o seguinte: é normal nós espíritos
nesse processo de crescimento, se apoiando de um lado ou de outro, e toda essa maneira educacional, toda essa gestão educacional dos nossos tempos, da nossa cultura. A gente está basicamente aqui falando em Brasil e Portugal, que é majoritariamente brasileiros e portugueses que compartilham, veem um vídeo, até porque a gente está falando português, enfim, doutrina espírita, etc. Nós temos uma tendência, digamos assim, minimamente, a uma pré-dependência. Atenção, a uma pré-dependência. Porque de alguma forma a gente ainda, muito aos poucos, vai se largando, vai se soltando, vai se desapegando da questão da família. Muitos de nós temos grandes dificuldades, mas a chamada que Hamed coloca aqui para a gente, por causa desses desequilíbrios e por causa dessas inseguranças pequenas ou grandes desequilíbrios, é exatamente a gente focar na nossa autonomia. Se não é na nossa, é do nosso filho, porque a autonomia é essencial. Vamos lembrar que nós somos espíritos individuais vivendo no coletivo. Espíritos individuais que vivemos no coletivo. E vamos ter cuidado para a gente não embaralhar as coisas, porque a gente embaralha tudo, embaralha demais esse processo. Nessa nossa evolução, a nossa caminhada é conosco mesmo, ok? Que bom, e tomara que a gente continue encarnando nas próximas encarnações com esse que a gente se dá bem hoje, como talvez ele já venha no passado conosco, ok? Mas cada um no seu momento, no seu timing, com as suas necessidades evolutivas. Às vezes, o que essa encarnação que a gente está aqui agora, não necessariamente a gente vai encarnar com ele na próxima, ou vice-versa, ou foi assim no passado, porque às vezes a gente necessita de uma outra experiência. Tomara que seja. A família é importante, é importantíssima, mas vamos tomar cuidado com esse aspecto familiar. Eu acho que Hamed dedicou esse capítulo inteiro só para falar sobre isso. Desapego familiar. Vamos continuando? Vamos lá. Hamed nos diz: cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender com suas próprias lições, e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada um aprende com as suas próprias experiências e no momento propício. E aí é exatamente falando sobre esse processo que a gente mistura tudo, mistura muito essas coisas, que é a diferença do papel do educador e do ser dono, ou do ser responsável pela educação, que é diferente do fazer por ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente, com muito amor, tende a querer resolver o problema daquele nosso filho, daquele nosso parente, e fazer o dever de casa da vida por ele, porque a gente ama ele, quer o bem dessa pessoa. Mas aí eu posso te afirmar uma coisa: o que ele vai aprender? Nada. Ele não vai aprender nada. Porque a escola é na vida, é vivendo a vida. O crescimento vem exatamente por essas vivências, por essas experiências que são necessárias. Então não adianta a gente querer se antecipar e, apesar de muito amor, a gente não permitir essa autonomia, esse espírito vivenciar aquilo que ele necessita. Muitos de nós confundimos muito esse processo, quanto mais com aqueles que de alguma forma se apresentam características da personalidade mais frágeis, e aí a tendência é o pai ou a mãe, que amam demais, ainda fazer mais por aquele filho, e depois pode trazer grandes complicações quando na fase adulta são adultos psicologicamente, emocionalmente infantilizados, com várias questões muito difíceis de serem resolvidas, porque sem querer ou por muito amor aqueles pais no passado passaram pano, passaram a mão, fizeram o dever de casa e ele não aprendeu. E aí agora, com 50, com 40, com uma idade mais avançada, ele tem que aprender a vivenciar aquilo que provavelmente ele teria que aprender lá com os 8, 7, 5, 10 anos de idade, e não teve aquela oportunidade, aquela vivência, porque o pai se antecipou
e fez o dever de casa por ele. Vamos lá? Hamed nos diz: crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas que geraram. Desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto outras, na mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-las e solucioná-las. Então, Hamed traz aqui essa questão dos limites, porque, de alguma maneira, como ele diz aqui, acaba desenvolvendo dependências patológicas nesse processo de estabelecer ou não estabelecer limites. E aí eu posso dizer o seguinte sobre isso. Se os pais não dão limites, a vida dá. É simples dessa maneira. Às vezes a gente já sabe, mas a gente esquece ou não quer ver. Se a vida não der limite, se os pais não derem limite, a vida vai dar. O aprendizado vai acontecer da mesma maneira. Ela vai aprender o limite com amor, com atenção, com carinho, com paciência através dos pais, ou então vai aprender a ir no mundão. O que isso quer dizer? Que não vai ter nem carinho, não vai ter nem amor, nem paciência, vai ser a bruta, vai ser na lata. E aí vamos voltar a essa questão do sofrimento enquanto adultos, de quanto adultos hoje, nós adultos, sofremos, entre aspas, questões de que nos faltaram lá atrás. Nos faltaram lá atrás. Atenção, a ideia aqui não é culpabilizar ninguém, ok? Os nossos pais fizeram o melhor por nós. Ponto. A questão, eu não estou focando no passado. A questão é a gente focar no presente e no futuro, porque muitos de nós que estamos aqui assistindo e vendo esse conteúdo somos pais, seremos pais, ou podemos também compartilhar esse tipo de informação com aqueles pais ao nosso redor, às vezes os nossos filhos que hoje são pais ou serão pais. Essa forma de criação, que é uma forma no mínimo inovadora, quando a gente passa a enxergar o aspecto reencarnações desse espírito reencarnante, as suas necessidades. Então, quando a gente fala do limite, é importante, penso eu, e Hamed frisa aqui, na verdade eu penso muito pouco, eu estou só compartilhando Hamed, tá, gente? Mas penso eu em conjunto com Hamed que esse colocar limites de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, com atenção, com paciência, com respeito, é melhor que ele aprenda em casa do que aprender na rua. Porque na rua vai vir um aprendizado, mas vai ser com muita dor. Às vezes com muito sofrimento envolvido. E aí eu quero chamar a atenção sobre essa questão dos pais educadores e dos pais amigões. Atenção, eu acho que é possível, sem dúvida nenhuma, nós sermos amigos dos nossos filhos e sermos educadores ao mesmo tempo. Ponto. Quando eu falo amigão é no sentido do que, para evitar conflito, porque a gente quer ser amado por eles, aí a gente faz todas as vontades. Porque a gente não quer dizer não. Porque o não dói, e dói mesmo. Para a criança, dói muito. Às vezes está se esperneando, se joga no chão para fazer, mas às vezes o não dói demais. Hoje, enquanto adultos, muitos de nós lembramos do não lá atrás que doeu, mas também hoje nós temos a consciência que ainda bem que os nossos pais nos deram aquele não lá atrás, que nos imporam tal limite que foi necessário para me auxiliar nesse processo de educação, do que hoje sou uma mulher, hoje sou um homem constituído, e esse processo educacional me ajudou lá atrás, ou não me ajudou, ou faltou isso, e por isso hoje eu tenho algumas questões mal resolvidas.
Porque às vezes esse não é exatamente a educação, é exatamente o limite que a criança, esse espírito precisa naquele momento. Lembrando, somos espíritos reencarnantes que vêm com uma caixinha preta, uma caixinha de surpresa, que a gente não sabe quem vem por aí. Uma coisa eu garanto, 99,9999% de certeza que é um espírito orgulhoso e egoísta, que é a característica que circunda aqui todos nós. E o seu filho ou sua filha que vem aí também provavelmente vai vir assim. Ok, mas tem espíritos que vêm com uma base muito comprometida, com questões seríssimas a serem resgatadas nessa encarnação, com processos de expiações muito complicados, com tendências muito fortes, com violência, com agressividade, com rebeldias. E aí nós, enquanto pais, nesse momento, como é que faz? Nesse momento, mais do que nunca, essa educação no lar, que às vezes é muito complexa, é muito difícil, para segurar essa bucha que os pais às vezes têm que segurar, e é complicado, sem dúvida alguma, não estou diminuindo, mas pelo contrário, estou enaltecendo a importância desse processo da responsabilidade de impor limites no lar, que vai ser melhor, no final das contas, por mais duro que seja esse não para a criança naquele momento, a médio e longo prazo é sem dúvida nenhuma o melhor caminho. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. A média nos diz: pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem sido uma enorme experiência de rejeição no lar. Não, perdão. Ou mesmo, por terem sido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Aí a gente vai falar sobre esse processo de replicar a educação. Ele faz uma diferenciação assim, que a gente replica essa educação que nós tivemos dos nossos pais, e provavelmente os nossos pais também tiveram lá dos nossos avós, ou então ao contrário, a gente identifica que isso não foi muito legal e a gente quer fazer exatamente o oposto, mas nos extremos, não é nem 8 nem 80, a gente não busca um equilíbrio, porque de alguma forma, se a gente caiu, entre aspas, encarnamos nessa família onde encarnamos, com os pais que nós tivemos, com esse acesso a mais ou menos educação, a mais ou menos amor, a mais ou menos carinho, a mais ou menos atenção, ou não tivemos família nenhuma, uma coisa eu garanto, nada é por acaso. Não foi sorte da fulaninha que teve uma família com base estruturada e azar o seu, ou sorte a sua e o azar o dela. Nesse contexto, nesse processo dessa reencarnação da família, esse papel de educação, todo mundo, quando eu digo todo mundo, nós espíritos, nesses planejamentos todos, já sabemos de antemão, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Por que entre aspas? Porque muitas vezes há todo um planejamento lá no plano espiritual, antes de encarnar, muito bem, mas chegando aqui, temos o livre-arbítrio também. E às vezes é o pai que abandona a casa, que vai embora, e deixa a educação nas mãos da mãe, e é a mãe solteira, que tem que fazer o papel de mãe e o papel de pai ao mesmo tempo, tem que servir aquela criança, aquela educação com o aspecto feminino e o aspecto masculino, que são necessários para o desenvolvimento dessa personalidade dessa criança, que necessita desses dois polos, dessas influências, para criar bases, solidez nesse processo dessa formação da personalidade, das suas características. Lembrando, somos espíritos reencarnantes, temos mais ou menos necessidades, mas todos nós temos essa necessidade, por isso que o papel da educação é muito importante. Então a chamada do Hamed aqui é uma chamada de consciência. Por quê? Porque independente da criação que a gente teve ou não teve, se foi boa, se foi ruim, se foi assim ou foi assado, a gente não tem que replicar ou buscar o oposto. Sabe por quê?
Porque hoje, agora, nesse momento, aqui com a doutrina espírita, aqui com essa psicologia espírita, que a gente consegue se aprofundar através de Hamed e tantos outros espíritos que abordam esses assuntos, a gente tem exatamente essa informação para fazer diferente. Porque a gente já entende muito a fundo certas questões, aí a gente pode fazer diferente, fazer melhor. Porque muito provavelmente os nossos pais ou não sabiam, ou também não conseguiram fazer conosco, mas independente disso eu não quero olhar para o passado. Porque o passado é o passado, seja como for. A ideia não é levantar mágoas, reviver questões negativas. Se você tem alguma mágoa, alguma questão negativa com seus pais, a gente tem que trabalhar uma outra coisa, sabe o que é? Perdão. Que não é o foco aqui. Mas se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, se o seu processo educacional foi doloroso, como muitos de nós o perdão, o desvencilhar, o entendimento é uma outra proposta que a doutrina espírita pode nos auxiliar demais da conta. Mas o que a gente está falando aqui é hoje, enquanto nós possamos ou não replicar esse processo educacional nesse aspecto familiar, hoje nós adultos, e provavelmente estamos nos relacionando com sobrinhos, filho, filha, com essas crianças que vêm ao nosso seio, que aí cabe a nossa responsabilidade, está nas nossas mãos, a gente repetir aquilo do passado, ou agora com uma consciência mais profunda, a gente buscar compreender. E quando a gente para compreender, a gente entende que não é muito bem aquela história que é o meu filho ou a minha filha. É o meu filho, é a minha filha, mas até a página 2. Porque na verdade nós temos aqui a tutela dessas crianças, desses espíritos que vêm. E a nossa missão, sem dúvida alguma, com esse papel de pais / educadores, fazer o nosso melhor. Mas sem pressão, tá, gente? Sem pressão, porque ainda assim o melhor que a gente vai dar não vai ser 100%, sabe por quê? Porque nós somos espíritos também perfeitos. Então o importante nesse processo é fazer, mas fazer com amor, entregando o nosso coração da melhor maneira e, claro, com mais informação, melhor ainda. Menos chance de errar, mais chance de acertar. E por isso essa importância que a doutrina espírita nos traz, essa visão, até onde eu conheço, que rompe completamente qualquer tipo de educação pelo mundo afora. Porque vislumbra o aspecto espírito e todas as necessidades, todas as bagagens, e todas essas diferenças, todos esses porquês, esses senões que o mundo material não consegue responder. Tá bom? Vamos lá? Vamos para o último trecho agora aqui. Hamed nos diz, para fechar: apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar. Desculpa, gente, a gente está falando de Jesus, tá? É que eu retirei só o trecho final, vou repetir tudo. Então, ele está falando sobre Jesus, vou repetir. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. O que ele está falando? Vou voltar lá para o início do capítulo, quando ele retira aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, que diz o seguinte, só para fazer o link para saber o que Hamed está falando. Abre aspas. Mas ele lhe respondeu, isso Jesus falando: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse, minha mãe e meus irmãos, eis disse minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus e o que Hamed destacou aqui nesse trecho? A questão do desapego familiar, fazendo esse contraponto do apego, que a gente tem essa tendência de se apegar muito, porque sim, sem dúvida nenhuma, família é muito importante,
muito importante. É lá que a gente vai fortalecer os laços com quem a gente já ama, e há muitas encarnações, e principalmente aprender a amar a quem mais a gente precisa, a gente necessita, que a gente ainda não ama, que é esse familiar aí que a gente tem uma rusga, tem um probleminha. Então, vamos se envolver, vamos amar sim, mas sem se apegar. Sabe por quê? Porque tudo isso passa. É com esse ensino de Jesus que é muito mais profundo. Isso tudo vai passar. Quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Se não todos, numa profundidade muito maior, nós espíritos agora estamos constituídos nessa família, se relacionando nesse aspecto familiar com outros espíritos, mais chegados, menos chegados, uns que a gente ama demais da conta, outros que a gente não ama tanto assim, mas a gente tem que aprender a amar. Ok, mas e na encarnação passada, e nas outras, e nas futuras? Eu repito o que eu disse no início, nós somos espíritos individuais vivendo no coletivo. Então cuidado para não dar muita importância para o coletivo, mais do que a necessidade do individual. Vamos sim dar importância ao coletivo, mas entre o coletivo e o individual, foca no individual. Porque a família passa. A família passa, a família fica. Fica aqui nessa encarnação. Na próxima encarnação, a nossa família vai ser outra. Não necessariamente com os mesmos espíritos. Então é por isso que Jesus vai mais a fundo e amplia essa visão de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não esses que estão ao meu lado. E quando ele abrange por aí a família que nos liga verdadeiramente, principalmente esses que estão ao nosso lado, esses que nos acompanham, que muita gente fala assim, a amizade verdadeira é a família que a gente escolheu. Tem uma frase dessa que eu não lembro agora como é que é, mas é exatamente assim, são as pessoas que a gente vibra, que a gente gosta, que pensam parecido, que a gente se ama. E através desses laços hoje que a gente vai fazendo, com pessoas que não tem nada a ver com a família, ok? Mas alguém que a gente conheceu agora no trabalho, não sei aonde, e a gente desenvolveu um laço de amizade tão profundo, tão bonito, que talvez vai ser esse o nosso familiar na próxima encarnação. Que a gente vai estar ali, que nem se apoia agora, que a gente vai estar se apoiando, se auxiliando numa encarnação por vindoura, numa próxima encarnação, se a gente tiver oportunidade. Vamos lembrar que família não é do sangue, mas a família é do coração. Esse conceito de família amplia muito mais quando a gente vem buscar entender esses ensinamentos de Jesus, rompendo um pouco essa coisa do sangue, do sobrenome, que claro que é importante, gente, não vamos diminuir, tá? Mas algo além, algo muito mais importante, muito mais profundo. A personalidade, a nossa cara, o que a gente vê no espelho, isso tudo fica. O que permanece é o que está no coração. Isso a gente leva, tá bom? Pessoal, encerramos por aqui. A palavra-chave de hoje, apego. Se você assistiu até agora e gostou também, se tem gente que assiste e não gosta. Se você gostou e assistiu até agora, escreve para mim, por favor, a palavra apego. Eu gosto sempre de receber quem escreve lá para mim, fico feliz. Saber quem acompanha os estudos e quem está gostando também. A gente já está no 43, né? Falta pouco. São 44 esse. São 56 capítulos. Faltam 12 capítulos só. Parece que não, mas passa rápido, né? Pessoal, é sempre um prazer, uma felicidade estar aqui, fazendo esse estudo. E tomara que tenha feito sentido para vocês também de alguma forma, tá bom? Até semana que vem. Eu vou fazer agora a oração. Quem quiser ficar comigo, eu agradeço e convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que prepara, dirige e permite esse ambiente que estivemos aqui reunidos, vibrando na palavra do Cristo, buscando compreender um pouco mais o propósito da nossa vida, o propósito dessa encarnação, e como podemos nos relacionar melhor amando, mas não se apegando. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço a todos.